Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Café Live, um programa de iniciativa do Centro Acadêmico de Filosofia da PUC aqui do Rio de Janeiro, com apoio do Departamento de Filosofia PUC Rio. Eu sou Alon Rosário de Oliveira, sou o presidente do Centro Acadêmico para o ano de 2023 e vamos começar aqui uma série de apresentações mostrando as novas matérias, os novos cursos que entram na nova grade do curso de filosofia aqui da PUC Rio, o que a PUC oferece para o Rio de Janeiro e vários outros estados, para os alunos que vêm de outros estados também. Hoje nós vamos falar sobre pensamento oriental, é um dos novos cursos. Vou falar aqui para vocês, os novos cursos oferecidos pela PUC Rio vão ser filosofia da tecnologia, pensamento ecológico, pensamento oriental, filosofia africana, pensamento ameríndio, filosofia latino-americana, filosofia da mente. São várias novidades que estão debutando aqui na PUC Rio, mas hoje vamos tratar da filosofia, do pensamento oriental. Esse é o tema de hoje, e para falar sobre isso nós estamos trazendo aqui nada mais, nada menos do que ele, que é o responsável por essa nova matéria, pelo pensamento oriental, Dr. Cristiano Barreto. Oi, Alon, como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, o doutor Cristiano, ele é pós-doutor em linguagem pela UF, mas fez o doutorado, o mestrado aqui, é prata da casa, né, professor? Isso aí. Então, professor, pensamento oriental. Aí a pergunta é, esse Oriente vai da onde até onde? Pensamento oriental, como é que é isso? É isso aí, Alon, olha só. Primeiro, eu acho que tem que agradecer a iniciativa do departamento. Obrigado por nos atender. Primeiro, dessa divulgação, da própria reforma do currículo. Já tenho, quer dizer, eu fiz, como você falou, né, eu fiz o doutorado aqui no departamento de letras, estudos da linguagem, falando sobre filosofia da linguagem. Aos poucos eu fui caminhando um pouco, assim, meio que naturalmente, na direção da filosofia, né? Eu estava fazendo, né, eu fiz um pós-doc na UF e depois aqui também, na própria PUC, e aí já tratando de filosofia chinesa, pensamento oriental, especificamente ou mais com foco em China, tá? Eu acho que a iniciativa do departamento de trazer todos essa diversidade cultural, tá, com as filosofias, pensamento ameríndio, pensamento africano, para mim é extremamente importante, tá? Acho que abre horizontes, foge de um eurocentrismo, de uma cabeça muito focada, né, numa história que a gente carrega há muito tempo, trazendo uma diversidade, trazendo abrindo-se um mundo. E qual é esse mundo? Esse mundo do pensamento oriental? Acho que foi a tua pergunta. Sim, sim. Né? Eu diria o seguinte, meu foco inicial foi trabalhar com China, tá? E a China, na sua história, ela tem uma influência muito grande, tá? Uma certa área de influência, tá? Que vai passar ali um pouco por Coreia, Japão, Vietnã, tá? Qual teve a cultura chinesa, através da sua escrita, através da sua ideia, dos seus pensamentos, foi extremamente influente. Tá? Cada país teve depois seus próprios desenvolvimentos locais autóctones, pensamento, tá? Mas não podemos nunca deixar de esquecer a tradição indiana, tá? Então, primeiro tem uma riqueza imensa com o pensamento chamado pensamento hinduísta, tá? E depois com o budismo, que nasce na Índia e vai então para a China, e através da China, passando pelo Japão, ele chega ao Ocidente e tem uma influência no mundo todo muito grande, vários centros de pesquisa, poderosíssimo, né, uma coisa que muita gente conhece, várias pessoas são praticantes, né? Existem centros de estudo de budismo, como existem centros de estudo de taoísmo, tá? Só que dentro desse contexto acadêmico, tá? Eu não vejo ainda muitas iniciativas na academia brasileira. Na academia mesmo, é uma coisa bem de escola, de centros de estudos e
a coisa mais... A minha ideia é oferecer nessas duas cadeiras, Pensamento Oriental 1, Pensamento Oriental 2, um pensamento panorâmico, tá? Sobre diversas áreas, sobre os pensadores que são, digamos, representativos. A partir daí, desenvolver outros estudos com parcerias ou pesquisas. Tá? Eu já vinha fazendo isso através da CCE, nos cursos de extensão, tá? Mas agora fazendo diretamente para a comunidade, para a graduação e a comunidade da PUC. E a gente entendeu? fica feliz, nossa, o interesse sempre, você ouve muita procura. A PUC Rio de Janeiro ela é muito tradicional na filosofia tradicional, né? Então, a filosofia antiga, temos aqui o NUFA, né? O nosso núcleo de estudos filosofia antiga. Então, a tradição, né? Como o senhor falou, o centro, então a PUC aqui, ela está poderosa, né? No seu lugar, mas chega isso aí e as pessoas procuram, né? Porque não tem como você ignorar a força dessa cultura. Na nossa cidade aqui do Rio de Janeiro, nós temos quase que um Chinatown, né? Ali o Saara, que era sírio-libanês, hoje é quase uma Chinatown. Né? Então, a economia, né, que a China exerce em cima do Rio de Janeiro e várias outras cidades do Brasil. Né? Então, e o que vem com isso tudo? Né? A cultura deles acaba passando também. Né? Então, aí existe a tradição filosófica que vem da Grécia. Tem alguma ligação com as tradições chinesas e desse Oriente tão distante aí? Será que se comunicavam de alguma forma? Primeiro, eu acho que a história relata, existem contatos bastante frequentes entre os estados do subcontinente indiano ali e a Grécia, né? Com uma certa proximidade, até do ponto de vista linguístico, entre o que se desenvolveu, as civilizações que se desenvolveram na Índia, tá? e no Ocidente, na Grécia. A China, ela está, de certa forma, pelas barreiras físicas, tá? Ela está muito mais isolada. Não quer dizer que Roma, que Grécia não tenham ouvido falar em China, tá? que não tenham contatos, que a seda, por exemplo, já é uma coisa que... Né? Então, esses contatos comerciais, a mítica Rota da Seda, né? Que tem muitos, é um termo muito usado hoje em dia, né? E tudo, mas, bem ou mal, ela acabou representando esse tipo de contato, que é um contato eminentemente comercial, mas também um contato de troca de ideias. Né? Só que essa troca de ideias, eu vou dizer que a China ela se destaca, vários autores, pensadores, veem a China como um laboratório riquíssimo, porque ela tem uma tradição de escrita, uma tradição textual muito grande, muito antiga e grande, comparável às que a gente vê, às vezes até mais antiga em certos aspectos, comparável ao que a gente vê na Grécia, no Oriente Médio, tá? E ao mesmo tempo ela tem um isolamento que nos leva a poder tratar questões de filosofia comparativa, e esse talvez seja um termo que é um termo complexo de abordar, para responder um pouco isso que você está falando. O que tem em comum? Porque se você está comparando, você tem que comparar duas coisas que têm algum ponto de comparação para ver eventuais diferenças. Então, dentro desses campos de interesse da filosofia grega, de epistemologia, de metafísica, de ética, de estética, né? Você vai ver interesses na China também sobre um conhecimento, sobre a ordenação, né, da sua sociedade, sobre formas de agir, que você poderia colocar em certa correspondência a áreas, tá, que você vai discutir aqui na filosofia grega. Só que o foco dos interesses, no meu ponto de vista, é bastante diferente. Entendeu? Existem maneiras de você privilegiar as comunalidades,
e outras maneiras de você privilegiar também as diferenças. Eu acho que o curso que eu procuro trazer é um curso que você procura ver diálogos, mas procura também destacar o que é diferente. Sim. Eu fico pensando, os autores, né, os principais pensadores, eu podia destacar. A gente não. Podia falar um pouquinho de cronologia, né? Só para Certo. comparar, de repente, o que Sócrates, Platão, Foi o que rolava na China. exatamente. A tal da época tem um termo que é usado, que chama de uma época meio axial, né? Essa época de Zoroastro, né? Zaratustra na Pérsia, você tem Uau, o desenvolvimento, entendeu? Né? Depois de Buda. Existe na China, né? Na época na época da dinastia Zhou, antes da unificação que aconteceu no final do século III a.C., então estamos falando do século VI até o século III a.C., uma época de uma grande fusão, diversidade cultural e política na China. Então, que culmina na época dos estados combatentes. São vários estados. Dentro dessa confusão política toda, você tem vários autores que acabam se destacando, tentando trazer sua forma de vida, de ver o mundo, tá? E os chineses costumam falar que é a época das 100 escolas, Bai Jia, né? Então, um dos primeiros autores os quais se encontram bastante informações históricas e que é extremamente influente, se não talvez o mais influente, é Confúcio. sim. Tá? Então você tem Confúcio com alguns seguidores diretos, como Mencius, e depois Xunzi, e depois Zhongdong e outros mais à frente, tá? Ao longo dos séculos, vai se consolidar esse pensamento dos letrados. Em chinês chama-se Zhujia, a escola dos letrados, tá? Que é, digamos, o pensamento mais associado à estrutura da sociedade chinesa, tá? Que vai compor, tá? Com o tempo, as bases de um governo, dessa burocracia que governa, tem esse termo de uma certa burocracia letrada. Existe uma estrutura legal, jurídica. Que você tem que seguir certos exames, os chamados exames imperiais, cujo estudo está calcado no conhecimento dos clássicos, ditos confucionistas. Tá? Agora, ao longo dessa, digamos, linha mais ortodoxa, mais central, você tem outros autores e linhas de pensamento. Então, um que é muito conhecido em geral pelas pessoas é o taoísmo. Então, desse autor, que é um autor mítico, que se diz que provavelmente não existiu, que é o Lao Tzu, Lao Tse, as pessoas às vezes conhecem mais como nome Lao Tse, e fez esse pequeno livrinho, Lao Tzu em chinês, ou então o Tao Te Ching, que é o livro chinês mais traduzido no Ocidente, difundido, uma difusão muito grande, é um livro muito influente. Tá? E o Chuang-Tzu, que é um autor também mais ou menos um pouco posterior à época do Confúcio, também está associado ao taoísmo. Tá? Outro autor importante é o Mozi, que já é um autor bem menos conhecido no Ocidente, vai trazer essa escola do moísmo, é uma escola que foi importante, rival importante do confucionismo nessa época, tá? Que a gente vai estudar traz um contraponto ao confucionismo que é importante e ainda pouco conhecido. Você tem, ao final dessa época dos estados combatentes, autores como Han Fei, tá? Que vão estar associados, eles, Guantz e outros autores associados à escola legalista, que vai ser uma escola de uma forma, digamos, quase que pragmática de governo, que em geral, com uma visão pegando ideias de outras escolas para
fazer a sua proposta de organização do governo. A gente aqui não vai falar sobre os detalhes, né, estou tentando fazer mais uma citação de nomes, né? Então, essa escola legalista associada ao Ranfei, você tem uma escola dos lógicos, assim, dos retóricos, sofistas, que são bem pouco conhecidos, autores como Hu Shi, Gong Sun Long, são autores quais não tem nada sobre nada deles escritos, só se tem paralelos com sofistas gregos muito interessantes e são muito pouco lidos hoje. A gente vê que existe uma estrutura política, um pensamento político, jurídico, um arcabouço desenvolvido tanto quanto o greco-romano, né? Com certeza, com certeza. Obviamente, diante de toda seu contraste histórico, seu contexto histórico, sociopolítico diferente, né? Assim, tem uma série de características, né, que vai contrastar, né, com os estados gregos, com sua visão, né, a sua visão muito para fora, né, uma visão muito mercantil, de contato com outros povos, que você está sempre associando ao Oriente Médio, à Grécia, esse contato com outras línguas e outros povos. A China, esse contato é extremamente reduzido. A China acaba muito voltada para dentro, e um contato que vai ter uma diferença, uma explosão muito grande com a entrada do budismo. Então, por volta do século II depois de Cristo, tá, começam a vir autores da Ásia Central lendo textos em sânscrito, em geral autores bilíngues que faziam, né, que eram bilíngues em sânscrito, em chinês, e grupos que se uniram começaram a fazer as traduções dos textos budistas, dos sutras, tá, e trazer para a China. E na China, então, desenvolve uma diversidade de escolas budistas. Com o tempo, o budismo vai diminuindo na Índia. Também linhas de budismo também. Exatamente. Então, como acontece o cristianismo, outras religiões. Exatamente. Então você tem, né, diferentes escolas de budismo na China, tá? Primeiro são escolas que têm características indianas, que são mais ou menos traduzidas, né, para o chinês, e depois você tem escolas de autores que são chineses, que sempre fizeram em chinês, sempre desenvolveram seus textos, escreveram em chinês, né? E dali eles vão passar para o Japão, para a Coreia, né? Japão depois. Então, o budismo que a gente... né, aí que vai para o Japão. Você tem esse movimento, que é o budismo de linha Mahayana, que a gente chama. E aí, quando a gente for falar sobre o budismo, você tem uma outra desenvolvimento, que é igualmente importante, que é do budismo Theravada, tá? Que vai se desenvolver para o sul. Então, vai passar pelo Sri Lanka e vai chegar no Sudeste Asiático. Então, hoje você tem aí no Sri Lanka e no Sudeste Asiático, Tailândia, Myanmar, principalmente Tailândia, Camboja e Laos, você vai ter ali uma influência dessa linha de budismo Theravada que está até hoje. Tá? E que ficou conservada. Existe uma disputa, que é o budismo mais antigo, mais próximo das palavras Buda, Lorde Buda, e aí tem toda uma certa polêmica. Então, agora, não tem como você entender o budismo, tá, sem você saber também do contexto hinduísta. Então, o brahmanismo, né, as primeiras origens do pensamento indiano, que pode se caracterizar pelo brahmanismo, e depois pelas suas grandes críticas. O budista é uma delas, com Buda, tá? E o jainismo é outra delas, mas que acabou ficando muito dentro da Índia mesmo, né? Então, basicamente, nós estamos falando desses autores chineses, dessas linhas, tá? E aí depois de uma série de outros autores budistas, e a gente vai falar depois de escolas japonesas de Zen budismo, tá? Que desenvolveram específicas ou mais específicas do Japão e assim por diante. A cultura...
A Ásia, quer dizer, a Ásia Oriental, o pensamento oriental é uma coisa, riquíssimo. né? Claro, Caldeirãozaço né? cultural, né? Então, nossa cultura, né, pela nossa colonização, né, e a influência judaico-cristã aqui, então se formou a sociedade brasileira. Uhum. Só que tem essa força, essa riqueza cultural que aos poucos depois foram chegando próprios imigrantes, né? Chineses, japoneses que vieram para cá e a gente começou a ter contato, começou a ver o que esse povo pensa, como esse povo é, né? E eu mencionei, né? Hoje no Rio de Janeiro nós temos quase uma Chinatown no centro da nossa cidade. Então, falando um pouco sobre as novas tecnologias, nós temos a facilidade dos streamers, né? E muito conteúdo desse Oriente, né? Então, no meio aí da moçada aí, ali na faixa do ensino médio, depois o pessoal da etapa da graduação, tem acompanhado muitos doramas. Quem não sabe, os doramas são as séries e os filmes, né, orientais. China, Coreia, Japão. Tá. O pessoal meio que entende tudo como dorama. Tá. Né, mas engloba esses três, né? O tempo que eu tinha que aprender, então eu vou ter que explorar um pouco mais, cara. Não, e ainda tem aquela linha de filmes que é de artes marciais, mas são aquelas artes marciais mais infantis, que tem os monstros gigantes, né? E tem os doramas que são novelinhas, né? São filmes assim, muitos romances. E o que chama atenção é que muitos dessas histórias, esses romances, são romances assim bem, às vezes infantis, bem infantis, um romance mais inocente, né? Bem diferente de Hollywood, dos tipos de romance que Hollywood apresenta. Então vem com esse novo colorido que tem lá seu toque americano pela tecnologia e pelos formatos, pela produção, é bem hollywoodiano. Contudo, mostra ali a cultura deles, o estilo deles, a proposta deles. E isso tem sido muito bem aceito. Então, hoje, nos streamers, aí, o peso da audiência, uma grande parcela da audiência, vamos dizer assim, quase que 60% focado nesses programas China, Coreia e Japão. Daí, bom, a pergunta é, isso aí, como é que é o impacto na nossa sociedade? O que isso pode vir? Porque não falam bem de filosofia, mas a cultura está presente e vem. E aí? Alan, eu acho que assim, isso aqui, então, se a gente está falando de diversidade, né? Então, começar a jogar tudo que a gente está em contato. Vou te falar uma coisa, assim, eu já há muito tempo que eu tento trabalhar em divulgação desse tipo de pensamento oriental, né? Então, de novo, trazendo assim, para essa o INEDT, dessa iniciativa da PUC nesse contexto. O que acontece é que, por exemplo, você tem hoje uma profusão de institutos Confúcio, né, que são institutos de promoção da cultura chinesa, que fazem promoção da língua. Você tem pessoas procurando, tentando aprender o chinês ou o japonês, em geral, às vezes mesmo coreano, tá? Aos poucos, só que isso é um movimento que vai muito aos poucos. Eu acho que o que a gente vinha falando até, sei lá, 20 anos atrás, era que o tal do famoso soft power americano era completo, assim, né? Digamos, desse formato que a gente via, que era seja para as crianças, né, para o jovem, até mesmo né? Então, através das novas tecnologias, desse imenso acesso que você tem, então, está tendo uma profusão de tudo, né? E eu vejo, aos poucos, como essa galera mais jovem tá começando a se abrir para ouvir, falar desses países, conhecer um pouco mais, tá? E aí se interessar. E é interessar saber um pouco mais, porque não é fácil, porque é longe.
você não, né? Você não tá vendo o tempo todo, e vai fazendo uma procura. E aí você não só tem esses canais que vão trazer filmes, desenhos e tudo, mas também canais de divulgação diversa, né? Sobre a história do Oriente, sobre a filosofia. E uma característica que eu trago para os alunos, que eu vou trazer, é o seguinte: tem muita coisa por aí, entendeu? Vamos organizar um pouco as coisas, entendeu? Porque também existe um termo que é muito associado ao estudo do Oriente, orientalismo, né? Foi trazido pelo Eduardo Said, que é uma visão para falar principalmente do Oriente Médio, para falar dos países muçulmanos, mas é para a movimento de reprodução, de representação das nossas ideias, das ideias, digamos, nossas, dessa grande coisa que é o Ocidente, que também é uma quimera, né? Mas é projetada sobre outras culturas, no caso. Aí você tem uma romantização do Oriente, né? A romantização da China, então, a história dos conhecimentos sobre a China já por si só é riquíssima, né? Uhum. Então, o primeiro movimento, eu acho que é esse movimento, é um movimento de contato. As pessoas começam a ter interesse e aí vão procurar. Antigamente, né, quando eu fui à China pela primeira vez, você não tinha uma linha de jornal que parecesse nada. O jornal China era assim para falar, sei lá, uma vez cada mês tinha alguma notícia de alguma coisa lá que poderia estar acontecendo. Hoje você não tem um dia que não saia no jornal, nas mídias sociais, nos blogs, etc., alguma coisa, notícia sobre a China. Tamanha a importância. Então, essa importância, a importância que é a importância sociopolítica, uma crescente importância cultural, que você mesmo está trazendo, tá? A espiritualidade, tá? É um tema muito associado ao Oriente, de várias maneiras, as maneiras mais ortodoxas e menos ortodoxas. Sim. Né? Então, mas, por exemplo, com a divulgação e aumento das práticas de meditação, pode-se falar, e outras práticas que já estão aqui há um tempo, como práticas de acupuntura, práticas de Tai Chi Chuan e etc. Tá? As pessoas, quando falam filosofia oriental, pensamento oriental, filosofia, liga sempre muito, primeiramente, vai ligar à espiritualidade, essas questões da espiritualidade. Né? Então, isso é muito difundido há muitos anos. E tem pessoas que migram de uma tradição religiosa para outra, e eu já vi muitos relatos de pessoas assim, que se encontraram em alguma linha de espiritualidade que tem de matriz oriental. Uhum. Então, New Age, né? Tem um dos termos associados, esse termo. New Age também é um termo que desse tipo, esse balaio de gato, que é uma coisa muito, muito variada, muito diversificada, né? Sim. Existe uma filosofia oriental feita no Ocidente. São autores que migraram, que abriram grandes centros de estudo nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. Né? A gente tem o budismo. O budismo de hoje é uma religião, um pensamento mundial. Então você pode muito bem estudar budismo, o texto, etc., que foram todos produzidos fora da Ásia. Né? Agora, é difícil ainda você quando você vai procurar textos sobre alguns desses autores que eu falei para você, né? Primeiro são poucos ainda, né? Em português, você ainda tem pouca coisa. E muitas vezes vai estar associado ao quê? A um esoterismo, Sim. né? Uhum. A um pensamento que eu chamei de New Age, que pode ter uma conotação negativa, no sentido de que
você vai dentro de uma livraria, você tem uma seção de filosofia, no qual você vai ver lá Descartes, Schopenhauer, Platão, Os modernos, os gregos. os modelos gregos e europeus, tá? Mas o Buda, Confúcio, Ranfeio, outros que Mas a sessão esotérica. sessão esotérica de espiritualidade. Sim. Né? Então, a maneira de você trazer para dentro de um departamento de filosofia esses autores, tá? Para discutir academicamente. Para discutir academicamente, é uma revolução. Para mim é uma revolução. Entendeu? Tem a ver com essa entrada, mas também tem a ver com o tipo de visão que eu acho que o Departamento de Filosofia da PUC tem hoje. A matéria, esse curso, Pensamento Oriental 1 e 2, ela está sendo oferecida tanto na licenciatura quanto Não. no bacharelado. Nas duas modalidades. No caso da licenciatura, o profissional sai direto para atuar no ensino médio. O profissional de filosofia se capacita, tem aquele embasamento, né, também da educação para poder isso, atender às demandas sociais. Hoje, se eu ter uma ideia, o jovem de ensino médio quer mais tempo de filosofia. Né? Tem muito tempo de química, e quer mais. O jovem é um clamor. O jovem quer mais tempo de filosofia. O profissional saindo com mais essa bagagem da filosofia oriental, como é que você acha que o profissional vai estar preparado aí para falar sobre isso? Como Olha, é que vai ser? eu tenho uma experiência de garimpo, assim, minha filha mais velha está fazendo vestibular esse ano, né? Então eu vejo que ela está acompanhando, que ela gosta. Interesse. Eu vou te dizer que eu não tenho ainda notícias, talvez por desconhecimento, né, de autores da China, do Oriente, trazidos dentro de um ensino de filosofia para ensino médio. Não sei se tem. Quer dizer, pelo menos minha filha, pelo currículo que eu vejo, ela não trouxe. Então, talvez uma parte disso, importante, é porque você não tem pessoas que são preparadas para isso, porque não conhecem. Entendeu? Então, seja não só um aumento da importância, da relevância da filosofia como em si, né? Assim, o exercício de forma de pensar, o exercício de uma forma de ver o mundo, né? De uma maneira crítica, tá? De uma maneira de diversidade. É importantíssimo, né? A filosofia é fundamental para isso, né? E eu acredito que a filosofia, na sua pluralidade, como a filosofia que abre o espaço na mente, né? Abre espaço para os seus alunos, ela precisa vir acompanhada dessas chamadas outras filosofias, porque na verdade não existe uma filosofia, existe uma filosofia do ser humano, né? Sim. Então novidade na nova grade, pensamento oriental. Por que fazer filosofia na PUC-Rio? Olha, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, né, eu acho que a gente um departamento de extrema qualidade, muita reputação, né? E o fato desse ineditismo, até onde eu sei, eu não conheço dentro da academia, mas ele é uma faculdade do porte da PUC, né? Que esteja oferecendo dentro da filosofia essas outras alteridades. Então, aqui com aquele que está realmente interessado em ter uma visão de mundo, uma visão que abrir para certas para coisas que as pessoas não sabem que existem, entendeu? Que é incrível, que não se sabe que existe. Acho que a PUC está se preparando para isso. Totalmente
Pathfinder, o desbravador, pioneiro nisso aí. Pode-se dizer que sim, né? Espero que sim. Bom, professor, agradeço obrigado aí pela chance, essa oportunidade. E está com uns símbolos aí que são nórdicos, hein? Esse nórdico é a noção. É da Islândia. Mas aí o importante é essa diversidade, né? Trazer a diversidade, trazer os outros pensamentos, porque é o mesmo mundo. É o mesmo mundo. Isso aí. Bom, ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia, por ter ficado até agora conosco. E dá aquele likezinho, compartilha esse vídeo. E se você tiver mais interesses para conhecer outras questões do nosso departamento, mais detalhes sobre os nossos cursos, a pós-graduação, nosso corpo docente, você tem acessando o site do Departamento de Filosofia daqui da PUC-Rio. Você pode acessá-lo diretamente no link que você encontra aí no banner de capa deste canal. Bom, obrigado pela oportunidade, professor. Até o próximo encontro. Até a próxima. Obrigado por tudo.